Querido, abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 9 e versículo 16. 1 Coríntios 9, 16. Diz assim o texto: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de boa vontade, tenho galardão, mas se de constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Em outras palavras, o Senhor está dizendo o seguinte: não se aproveita do Evangelho para você. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só que leva o prêmio? Correis de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Irmãos, essa para mim é uma das palavras mais fantásticas do Evangelho. Por quê? Porque Paulo ele está dizendo: olha, foi-me dado um encargo para fazer, foi-me dado uma tarefa para fazer. Se eu fizer de bom grado, eu vou ter galardão. Mas se eu fizer de mau gosto, sabe aquele cara que faz o serviço, mas não faz de bom grado, faz porque é obrigado a fazer? Ele diz: se eu for obrigado a fazer, eu vou fazer obrigado. Vou fazer por causa da responsabilidade, mas eu não vou ganhar nada com isso. Então, o que eu aprendo aqui? Que Deus não me chamou para fazer as coisas de qualquer jeito. A Bíblia diz que o diligente ele será colocado diante de reis, mas o negligente, até o que ele tem, lhe será tirado. A Bíblia vem pontuando, desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver, todos os homens que foram chamados por Deus, não foram chamados porque eram perfeitos, mas foram chamados porque eram reais. Foram chamados porque eram leais e com Deus, e eram reais. Não eram perfeitos, mas procuravam ser reais. Então, o que eu aprendo aqui? Que não dá para viver de remendo, irmão. Ou eu vivo de remendo, ou eu vivo de renovo. Remendo eu estar sempre colocando, como diz a própria Escritura, acho que é Lucas 5, que diz que não se coloca pano novo, remendo novo, em pano velho. Não se coloca vinho novo em odre velho. Ou seja, eu não tenho que viver de remendo. Tem coisas que eu tenho que desmontar, desfazer para poder refazer. Não existe ordem da desordem. Eu não posso começar uma ordem de uma desordem. Eu preciso desmontar tudo, derrubar tudo, fazer tudo de novo. Por isso que Deus não quer me reformar, Ele quer me ressuscitar. Por isso que Deus não me reforma, Ele me ressuscita, Ele me faz uma nova criatura. Nascer de novo significa isso. Luiz, eu não vou te reformar,
eu vou te restaurar, eu vou renovar você, para que você nasça de novo. O evangelho, ele não seria, a obra de Jesus foi completa, mas ela não completaria sem a ressurreição. A ressurreição, irmãos, é que faz de você uma nova criatura. Foi dito isso para Nicodemos. Jesus, um dia Nicodemos, em João capítulo 3, ele vai procurar Jesus, e Jesus fala para ele: olha, é necessário você nascer de novo. Não se trata de mudar de religião. Eu era católico, agora eu virei para crente. Eu era espírita, agora eu virei para católico. Não, irmãos, não se trata de mudar de religião, querido. Até porque a religião, ela deveria religar, mas às vezes ela só remenda. Às vezes Jesus, como eu disse ontem, Jesus é o caminho, mas a igreja quer ser o pedágio. E tem alguns princípios na Bíblia que são imutáveis. Quando Jesus está falando com os discípulos, ele deixa bem claro 3 coisas aqui. Ele diz assim: olha, quando tu orardes, quando tu jejuardes e quando tu dares esmola, ele não estava dizendo, ele não estava sugerindo que isso fosse feito. Jesus não estava sugerindo que você fizesse isso. Ele estava afirmando que você faria. E ele estava tentando ensinar você a fazer do jeito certo. Ele disse: olha, quando você orar, não ora como os fariseus nas sinagogas, que oram de pé para que todo mundo veja. Não, fala em secreto com teu pai, porque o Senhor que está em secreto te abençoará. Quando jejuardes, lava teu rosto. Não precisa mostrar para todo mundo o que você está fazendo. E quando der esmola, o que faz a tua direita não precisa saber a sua esquerda. No nosso caso aqui, como o pastor Lapa estava prestando conta, por quê? Porque isso não é feito com o dinheiro pessoal, é feito com o dinheiro da igreja. Então a prestação de contas é para mostrar para a igreja: ó, seu dízimo, sua oferta, não é só para viagens, não é só para a pregação do evangelho, para manter um efetivo aqui, não. Tem alcançado pessoas nas ruas, tem alimentado pessoas em situação de ruas, tem mantido pessoas junto conosco. Aí as pessoas dizem: mas Jesus falou quando orares, quando jejuares, quando der esmola. Não foi, pastor? Foi. Ah, pastor, mas ele falou isso para os judeus. Mas claro, evidente, porque ele nunca saiu de Israel. Ele tinha que falar para os judeus. Não tinha internet. Jesus não estava falando como eu aqui diante de uma câmera com milhares de pessoas do outro lado. Jesus estava falando, claro, que muitas coisas que Jesus falou para os judeus, não foi para os judeus, irmãos, foi para nós. Jesus nunca saiu daquele raio de influência, aquele raio geográfico. Jesus nunca deixou Israel. Mas ele falou isso para os judeus. É evidente que ele falou para os judeus. Ele nunca saiu de lá. Então não dá para tentar viver o novo de Deus em uma velha estrutura. Porque se eu tentar viver o novo de Deus numa velha estrutura, o meu evangelho tem prazo de validade, irmãos. Amém? Eu já falei isso aqui. Nossos antepassados eram evangélicos. A primeira igreja presbiteriana da nossa região foi num terreno doado pelo meu bisavô. Meu avô me contou essa história uma vez. E eles tinham uma fazenda, depois o meu avô tinha uma chácara, depois o meu pai tinha uma horta. Eu tenho um abridor de lata, e o meu filho tem um aplicativo do iFood. Ou seja, o meu bisavô e o meu avô plantavam para comer, nós não, a gente compra para comer. O meu filho só pede para comer. A gente compra e ainda faz, ele nem faz mais, já compra pronto. Por quê? Porque as movimentações mudaram, irmãos. O meu avô, os nossos pais faziam evangelismo nas ruas, nas praças, dando folhetinho. A gente bota vídeo na internet, faz live. O que é que mudou? As movimentações, mas os princípios são imutáveis, irmãos. O que era pecado há 20, 30 anos atrás continua sendo, irmão. Mas o mundo mudou, o mundo está mais liberal. Meu irmão, mas os fundamentos são os mesmos. Amém, meu irmão? Amém? As culturas, elas multiplicam. O que é cultura? Cultura é um conjunto de crenças e valores que passam de geração em geração. Isso é cultura. Cultura, eu vou repetir, é um conjunto de crenças e valores que passam de geração em geração. Isso é uma cultura.
Quem é que estabelece os valores de uma cultura? É a família. É a família que estabelece, ensina os filhos. Quem é que estabelece a crença de uma cultura? É a igreja. Quem é que reforça isso todo dia na escola? Era a escola, o professor. Lembra quando a gente chegou, na minha época que estudava, a professora entrava, a gente ficava de pé, não é? E ela disse, vamos rezar. A gente rezava, Pai Nosso, Ave Maria. Não era? Todo sábado tinha, hasteava a bandeira. Eu sempre era o cara que falava as poesias para a bandeira. Ó, a bandeira, não sei o quê. Sempre fui falante. Eu era o cara da poesia. Todo sábado. Nós estamos na semana da independência. Aí a gente fez o quê? Botou uma bandeira do Brasil aqui, não é? Deu umas bandeirinhas para as crianças, eles estão aprendendo lá. Aí alguém veio e disse, Bolsonaro, não tem nada a ver com Bolsonaro, irmão. É a lei do nosso país, é a bandeira do nosso país. É a semana do nosso país, é a semana da independência da república. Amém? Então ensine para os seus filhos, ensine eles a cantar o hino nacional, ensine os princípios da escola, mas não, a gente terceiriza ensino. Cultura é um conjunto de crenças e valores que passam de geração em geração. A gente terceiriza o ensino para o professor. Quem tem que ensinar é os pais, irmãos. A Bíblia não diz para ninguém ensinar. Não terceirize a educação dos seus filhos. A educação dos seus filhos são feita pelos pais. Eu vou repetir, a educação dos seus filhos são feita pelos pais. Amém? O professor reforça isso, mas não substitui o que é para o pai e a mãe fazer. Amém? Amém, irmãos? Uma criança que não é instruída pelo pai, ela vai ouvir o professor? Não. Na nossa época a gente respondia, o professor ia cheirar giz. O professor botava de costa no quadro. Naquela época sentava as meninas de um lado e os meninos do outro. A gente desobedecia, botava a gente sentar no lado das meninas, lá no final. Virava meme na escola. Porque o professor fazia o quê? Ele reforçava. O filho falava um palavrão, chegava a notinha. Quem tinha cardeneta, que levava para casa a cardeneta que o pai tinha que assinar. Não é a cardeneta do fiado da venda, é a que nós tínhamos as duas lá em casa, né, mãe? Nós tínhamos a cardeneta do fiado da venda e a gente dava o migué de vez em quando. Perdi a cardeneta, seu João. Ele dizia, mas eu tenho a minha, fica tranquilo. Anotava nas duas cardenetas, na dele e na nossa. Comprava fiado. Quem já comprou fiado na venda? Na mercearia? Quem pagou? Não fala não, irmão, deixa quieto, que é melhor. Aleluia. Então isso é cultura, um conjunto de crenças e valores que passam de geração em geração. Quem é que estabelece os valores? A família. Quem é que estabelece a crença? A igreja. Quem é que reforçava isso diariamente? A escola. Por isso, irmão, esses ataques tão grandes, a família, a igreja e a escola. Porque quando você quer mudar uma cultura, você tem 3 pilares que você precisa derrubar: a família, a escola e a igreja. Por quê? Porque são os 3 princípios que estabelecem e dão continuidade a uma cultura de uma nação. Obrigado pelo seu aleluia. Mas nós não queremos saber disso, porque a gente quer saber de Bíblia. A gente só quer saber de Bíblia, porque João, o apóstolo, a gente não estuda as coisas da nossa cidade, do nosso país. O meu genro está lá em Portugal, casado com a minha filha mais velha, eles moram lá há 7 anos. Sabe o que ele faz? Ele estudou a nação inteira. Ele estudou cada metro quadrado daquela nação. Ele conhece toda a história de Portugal, mais do que muitos portugueses. Você faz um tour com o Rafael por Portugal, você fica maluco. Por que ele estudou? Ele disse, eu estudei para combater a estrutura das trevas. Eu preciso saber. Quando você vai no médico com um problema no coração, qual é a primeira pergunta que ele faz? Tem alguém na sua família que morreu do coração? Porque isso é um problema familiar. Isso está no DNA da família. Então eu e você precisamos ensinar as pessoas
a viver dentro do Evangelho, sendo liberto. Irmão, sendo liberto não é sendo liberto do demônio. O diabo já foi vencido na cruz. Você precisa ser liberto de você. Você precisa ser liberto dos seus paradigmas, das suas ideias arcaicas que não funcionam mais, que curam só a febre, mas não tira nunca a infecção, que pede oração para o outro, mas nunca é liberto de si mesmo. Amém? Sabe aquela pessoa que vive caída em pecado? O cara é apaixonado por Jesus, cheio do Espírito Santo, mas ele não se firma em pé. Não se firma, vive, aí salva o casamento, daqui a 3 anos ele adultera de novo, aí passa mais 3 de novo, e mais 3 de novo. Por quê? Isso é um problema familiar, irmãos. É um espírito familiar de imoralidade que está desestruturando aquela casa. Aí você diz, não, se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ele não te libertou para ficar só liberto, Ele te libertou para ficar livre. Por isso Ele não cura a sua febre, Ele tira a infecção, para que você não tenha febre de novo. Porque a febre é um sinalizador que alguém que tem uma infecção aí, irmãos. Aí você vai para a igreja, ouve a palavra, recebe uma oração, recebe uma água ungida, um pano ungido, alguma coisa. Aí você fica feliz da vida, uau, orou por mim, eu estou mais leve. Mas amanhã a febre volta. Por quê? Porque não tirou a infecção. A cura é de dentro para fora, meu irmão. Essa restauração é de dentro para fora. Por isso, veja bem, o resultado do Evangelho não está em quem entende ele, está em quem pratica ele. Você pode entender tudo de Bíblia e você só vai conhecer versículos bíblicos. Você precisa de conhecer de quem a Bíblia está falando. Não é só conhecer a Bíblia de capa a capa, é conhecer de quem ela fala. E por que ela fala isso, de quem ela está dizendo. Você precisa conhecer o Deus da Bíblia, não é a Bíblia de Deus. Eu e você precisamos ter relacionamento com Deus. Amém, irmãos? A gente é muito tradicionalzão ainda, muito evangeliquez. A nossa linguagem ainda é muito pejorativa, evangélica. A gente, às vezes, assim, até para falar, a gente muda a voz. A paz do Senhor, meu irmão. Aleluia. Porque a gente traz isso para um lugar de cerimônia, não para um lugar de paixão. Quem é casado aqui? Aleluia. Quem prega o evangelho aqui? Irmãos, quando você está com a sua esposa, na intimidade, você não abre a Bíblia. Diz a paz do Senhor, minha irmã. Nesta noite Deus vai te dar vitória. Não. Que até para amar você é cerimonial. Tem gente que chama a esposa de irmã, a paz, irmã. Eu já fui pregar a igreja que o pastor chama, disse assim, a pastora quer te conhecer, pastor Luiz Hermínio. A pastora, eu disse, ela é sua esposa? Ele chama ela de pastora. Por quê? Porque a gente é cheio de dedos. A gente não vive um evangelho saudável, irmãos. O evangelho humanizado. Evangelho que tem problema, que tem lágrimas. Aqui é a família de Deus. A igreja é a família de Deus, não é? É ou não é? Você crê que a igreja é a família de Deus? Quem aqui tem família? Tem fofoca na família? Seja bem-vindo. Tem intriga na família? Na família lá briga também porque alguém pegou o copo do outro, o prato do outro, pegou a cadeira do outro, briga. Briga ou não briga? Fica de mal? Fica ou não fica? Depois chega Natal, fica todo mundo alegre de novo. Neste ano, quero paz no meu coração. É tudo legal de novo, não é, gente? Na família a gente pede dinheiro emprestado e não paga, é ou não é? Quem já fez isso? Não levanta a mão, não levanta. Então, não existe vida cristã sem mortificação da carne. Não existe. O poder do evangelho não está em quem entende, está em quem pratica. Eu posso entender tudo sobre a Bíblia e não praticá-la. Isso não vai mudar nada na minha vida, meu irmão. Não vai mudar nada, não vai mudar nada.
O centro de gravidade da terra puxa você para baixo, mas o centro de gravidade do céu sempre está puxando você para cima, para você medir a sua vida a partir do céu e não a partir da terra, meu irmão. E para isso você precisa ser humano para isso. Você precisa ser humano. Aleluia. Porque a fé, mas pastor, eu tenho fé. A fé, querido, é no Espírito. Mas todos os dias a tua fé, ela precisa enfrentar as tentações da tua carne e os sentidos da sua alma. Tem ou não tem, gente? Então Paulo está falando sobre isso. Ele está dizendo o seguinte: se eu cumpro o meu chamado de bom grado, se eu faço isso com amor, eu vou ser recompensado. Mas se eu fizer isso com rancor, se eu fizer isso só porque eu estou ganhando para fazer, se eu fizer isso porque me é conveniente, irmão, além de eu não receber nenhum galardão por isso, não faz sentido para mim, querido. Evangelho para mim não é um peso. Amém? Nós precisamos entrar, eu estou falando isso desde ontem, nós precisamos entrar no calendário de Deus. Cada vez que o Senhor passar pela sua vida, mas passar com força, sabe? Quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência que vai mudar a sua vida, você vai ter que fazer um 360 graus, não, um 180 graus na sua vida. Cara, isso vai mudar você para sempre. Não tem como ser tocado por Deus e continuar do mesmo jeito. E o objetivo do Evangelho não é teoria, não é encher de você de informações bíblicas, históricas e geográficas. Não é encher você de arqueologia bíblica, embora tudo isso é importante. Mas o poder do Evangelho é o que o Cristo vivo toque você. É que você se interesse pelas Escrituras, que você se interesse por aquilo que Deus está fazendo. Irmãos, um toque de Deus. Elias passou, acho que foi em 1 Reis, quando o Senhor mandou ele, capítulo 19 de 1 Reis, Deus mandou ele ir na casa de Eliseu, filho de Safate, ungiu o profeta em seu lugar. No capítulo 2 de 2 Reis, 1 Reis 19 fala isso. No capítulo 2 de 2 Reis, quando Elias passa e joga a capa sobre Eliseu, já era, meu irmão. Eliseu perdeu, ele teve que matar os bois e queimar o carro, né? Jesus passou por Pedro, Pedro teve que deixar o barco cheio de peixe na beira da praia. Porque uma experiência com Deus muda você para sempre, irmão. Muda ou não muda, gente? Muda. A Bíblia diz que é impossível você continuar no pecado. Pastor, mas eu continuo. Então, pastor Luiz te diz uma coisa de coração: você ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo. Você teve uma experiência com a igreja, você ouviu o pastor, você chorou, a palavra foi eloquente, a palavra foi uma flecha no seu coração, mas uma experiência com Deus, né, pastores? Uma experiência com Deus muda você para sempre, cara. Você vai dormir de um jeito e acorda de outro. Você vai deitar na terra e acorda na eternidade. Você nunca mais vai prestar para mais nada. E quer saber? Você não precisa largar nada, não. Largar sua empresa, largar sua família, não. Tem gente que diz: eu deixei tudo por Jesus. Deus não quer que você deixe tudo, Ele quer que você deixe o pecado. Quem sabe Ele quer usar você no raio de influência que você vive. Amém, irmãos? Porque a gente acha que para ser usado por Deus eu preciso de um microfone na minha mão. Não, eu não preciso. Quando ninguém me deu um microfone, quando ninguém me deu um paletó, quando ninguém me chamou de pastor, eu estava nas ruas de Itajaí fazendo, irmãos, sem reconhecimento, sem dinheiro. Nós estávamos trabalhando. Você não precisa de um reconhecimento de alguém para começar aquilo que Deus te chamou para fazer. Você pode estar em qualquer ambiente, você ser luz no meio das trevas. Então nós precisamos, como cristãos, entender isso. A primeira coisa que precisa mudar na nossa mente é essa mentalidade pedinte, irmãos. Essa mentalidade pedinte tem que mudar na vida da gente. A gente tem que sair da fila da bênção e entrar na fila do propósito de Deus. Pedro ele deixou o barco. Levi também deixou a coletoria. Agora, uns deixam, outros têm que se tornar. Por exemplo, José, de escravo, virou governador do Egito. Esther, de escrava, virou a rainha da fortaleza de Suzã.
É de uma experiência com Deus que eu preciso. Eu preciso experimentar Deus. Não é só de uma mensagem, não é só de teorias. Não é só de instrução. Não adianta eu ter instrução se eu não tenho paixão por aquilo que eu estou ouvindo. Não adianta. É como fazer a prova da escola, não é verdade? Tem gente que vem se aconselhar com a gente e diz assim: pastor, Deus não fala mais comigo. Por que será? Eu disse: porque o professor, na hora da prova, ele não fala. Ele fala na hora da aula. Se ele não está falando, é porque você está em prova. Então eu vou tirar 0, vai. Por quê? Você não prestou atenção na aula. O professor, ele fala na hora da aula. Na hora da prova, ele fica quietinho. E fica só assim, olhando, para ver se você não está colando de outro. E não adianta transferir culpa para outro. Não adianta dizer que você não deu certo por causa do outro. Vamos parar de transferir, irmão. Foi meu pai, foi minha mãe, porque eu nasci assim, porque eu vou morrer assim. Ou crente Manuela. Como é que é? Ah, é Gabriela. Não é Manuela? Mas podia ser. Então. Você está me entendendo? Vamos parar de transferir desculpas. Quem dá desculpa não dá resultado, irmão. Quem dá desculpa, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Eu preciso, pronto, me arrependo, paga a conta logo. Foi eu que fiz e pronto, acabou, eu vou pagar a conta e Deus vai me abençoar e pronto. Enquanto você fica dando argumentos, você está sempre tentando se defender de uma coisa que você sabe que é verdade. Solta tudo, irmãos. Sabe o que Paulo diz? Ele diz assim, embora eu sendo livre de todos, esse texto que nós lemos, eu me faço servo de todos. Paulo está dizendo o seguinte: para eu poder te ajudar, eu tenho que ser livre de você. Eu sou livre de todos para poder ajudar a todos. Irmãos, o evangelho é simples. Desde ontem eu estou tentando falar aqui uma coisa. Dizer que o evangelho é simples. Ontem foi para os pastores, hoje é para nós. O evangelho é simples, ele é leve, ele não pode ser um peso na minha vida. Deus olhou lá da eternidade e viu que eu estava sem nada para fazer. Ele disse: vou dar uma igreja para o Luiz Hermínio para matar ele. Não, Deus não deu uma igreja para a gente viver angustiado, rancoroso, endividado. Não, irmãos. Todo mundo que Deus chama, Deus promove. Deus não me deu um trabalho para me matar, para me destruir. Não é mais o seu suor que vale, é as suas lágrimas. É a paixão por aquilo que você acredita. Deus te amou e me amou e enviou seu filho para morrer pela gente. Então, não antecipe a agenda de Deus. Eu me lembro de um caso quando Judas se enforca, se mata, se precipita. E aí logo os discípulos fazem um sorteio para levantar Matias, porque tem que fechar o quadro, né? Tem que fechar o quadro. Aí você só vê Matias na Bíblia falar dele uma vez, você não vê mais. O povo queria um rei, Deus deu Saul, e Deus já queria dar um rei. O problema é quando a igreja quer antecipar a agenda de Deus, quando a igreja quer arrombar portas que ainda não foram abertas. Quando chega o tempo de Deus, Deus não abre a porta, Ele derruba a porta, irmão, para que ela nunca mais se levante diante de você. Então entenda isso, eu não tenho que me antecipar. Morreu um discípulo, morreu um apóstolo do Senhor, se matou. Os discípulos foram lá e levantaram o outro, mas Deus já tinha Paulo sendo preparado, irmãos. O apóstolo Paulo já estava sendo preparado, o apóstolo dos gentios. Então espera em Deus. Amém? Amém, irmãos? Mas a gente tem que estudar o que Jesus fez, mas a gente também tem que estudar o que Ele não fez, porque às vezes o que Ele não fez me protege mais do que aquilo que Ele fez. Tem coisas que Jesus não fez, e eu preciso saber por que Ele não fez, e eu também não vou fazer, Eu preciso conhecer as intenções de Deus.
Não é as atitudes de Deus, é as intenções. Por que Deus fez o que fez? Porque todas as escrituras ela tem um fator profético de apontar para Cristo. A intenção de Deus é que tudo aponta para Cristo. O teu trabalho tem que apontar para Cristo, irmãos. A tua empresa tem que apontar para Cristo. O teu ensino tem que apontar para Cristo. A tua legislação lá na Câmara tem que apontar para Cristo. A tua lojinha tem que apontar para Cristo. Porque tudo que você faz tem que praticar os princípios de Cristo. Se não está, não existe. Não existe um personagem no domingo e um na segunda. Domingo eu vou na igreja para a segunda ser a igreja. Domingo eu vou no culto para receber uma palavra, para segunda-feira, quando eu levantar as portas do meu trabalho, eu sou um representante dos princípios que eu entendi. E agora eu só pratico as obras antigas, as estruturas velhas, se eu quiser, irmãos. Por isso eu não posso ficar botando remendo novo em pano velho. Eu tenho que rasgar o pano e comprar outro. Se eu vou na igreja no domingo, eu ouço as canções, aquilo me pega, virou uma chave. Meu irmão, virou uma chave. Eu tive uma experiência. Aí segunda-feira eu volto a fazer os mesmos cambalaços, as mesmas corrupções. Eu continuo do mesmo jeito. Como eu posso ter uma experiência com Cristo? Se a minha vida não está dizendo isso, as minhas palavras até podem dizer, mas a minha vida não está dizendo isso. Eu tenho que mudar, mano. Deus está te chamando nesses dias para ser um cristão radical. Sabe o que significa ser radical? Aquele que vem da raiz. É o crente raiz, não é o crente Nutella. É o raiz. Aquele que paga um preço por aquilo que acredita. Aquele que está disposto a morrer por algo que crê. Ninguém está disposto a morrer por algo que não crê, irmãos. Amém? Nós precisamos ter um coração para fazer. Ok, vamos fazer, vamos continuar. Esse mês a gente serviu 1.800 almoço. Vamos bater 2.000 esse mês, se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai dar 2.000. Mas para aí, glória a Deus, então está aumentando o almoço. Mas essa não é a nossa glória, essa é a nossa vergonha. Porque quanto menos almoço a gente serve, significa que menos pessoas estão na rua. Então mês que vem vão oferecer 2.000? Não, mês que vem nós vamos chegar a 1.500. Vamos diminuir os 300. Para quê? Porque a gente vai investir para eles saírem da rua. Vão abrir portas para eles saírem da rua. Amém, irmãos? Porque cristianismo não se trata de assistencialismo. O prato de comida é a pegadinha do malandro. O prato de comida é a pegadinha. Uma vez eu estava ali, almoçando com os irmãos ali, com os meninos ali. Sentei lá e estou lá comendo. Aí tinha ele já... Como era o nome daquele que dormia ali na frente do escritório? O Zé, né? O Zé está vivo ainda, né? É funcionário do Jaisso. O Jaisso está aqui, né? O Zé, uma vez, estou ali sentado, almoçando, tinha dado uma palavra para ele, almoçando. Ele disse assim: ô pastor, posso fazer uma pergunta pessoal? Eu digo: pode. Eles são cheios das perguntas pessoais. O senhor está dando comida para nós aqui, vocês querem que a gente vá para a igreja, né? Eu disse: não, para vocês comer. Não, penso que eu não sei, vocês querem que a gente vira para crente. Eu digo: não, a gente está dando comida porque vocês precisam comer, você não precisa ir para a igreja. Não, eu vou sair daqui e vou fumar uma pedra. Eu digo: problema seu? Tá, mas então por que vocês dão comida para nós? Você precisa comer, né? Aí até brinquei com ele, disse: o diabo mandou você fumar uma pedra, mas Deus mandou eu dar comida para você, como é que faz? Se eu obedeço a Deus, você obedece ao seu diabo. Ele falou: ô pastor, aí é pesado, mano. Aí ele falou assim: então que sentido faz você dar comida para a gente? Vocês dar comida para a gente? Eu disse: porque vocês estão comendo? Mas não é para levar nós para a igreja mesmo? Eu digo: não é. Posso vir aqui comer todo dia? Se não quiser virar para crente? Eu digo: não precisa. Ele disse: então é perda de tempo. Vocês estão perdendo tempo. Eu digo: não.
Porque se você que vem aqui comer não é transformado, nós que estamos dando a comida estamos sendo. Porque Deus nunca perde a viagem, ou daqui para lá ou de lá para cá, todos são tocados pela sua glória, irmão. É tocado quem recebe, é tocado quem faz, é tocado quem come, é tocado quem investe, é tocado quem dá comida. Deus não perde viagem. Deus não perde viagem. E tem gente que deixa de fazer porque o outro não merece. Mas Deus não mandou você fazer porque Ele merece. É porque Deus quer transformar é você, não é Ele. O jogo aqui não é Ele, é você. Deus quer melhorar o seu coração. Deus quer tornar você perseverante. E aí você decide quem você ajuda e quem você não ajuda. Você decide quem é bom e quem é ruim. Você decide quem senta na sua mesa e quem não senta. Cristianismo não é isso. É você entender que Deus não perde viagem. Eu estou sendo transformado. Nós estamos sendo transformados por investir nisso e acreditar nisso. Convém que o evangelho seja pregado, quer por torpeza, quer por ganância, quer por vanglória. Na favela, no barraco, em Alphaville ou em Alfavela, na mansão, no barraco, em qualquer lugar, o evangelho tem o poder de transformar as vidas. Agora não adianta ter o serviço e não ter o coração. Um dia, Geazi, o servo de Eliseu, os dois moravam na casa de uma mulher que não podia ter filho. Eliseu profetizou, ela teve um filho e o filho dela morreu. Ela sai ao encontro do profeta e diz assim: meu filho morreu, sabe? Eu não pedi para ter filho, você disse que eu ia ter um filho, agora ele morreu. Eliseu tirou o bordão dele e deu para o seu servo Geazi e disse: vai lá e bota o bordão sobre o menino. Eliseu botou o bordão sobre o menino. O menino não acordou. Não adianta, irmão. Você pode dar o bordão para alguém fazer o que Deus te chamou para fazer, mas deitar sobre o menino e restaurar o menino e ressuscitar o menino é seu. Por isso, não terceirize o trabalho que Deus deu para você fazer. Tem gente que pode ter o seu bordão, mas não tem o seu coração. E o que nós queremos, né, Lapa? É coração, não é serviço. Que serviço qualquer um pode fazer. Missão não. Porque a missão você tem que colocar seu coração nela, cara. Você tem que acreditar nela. Por isso, se eu faço por fazer, eu faço porque é um descarrego de consciência. Mas se eu faço de boa vontade, além de transformar quem está recebendo o meu serviço, eu também sou transformado pela sua glória. Então sorria, faça de bom grado, faça, para que você pregando, você não seja reprovado. Faça. Sinto o amor de Deus aqui com a gente, irmão. Levante um pouco a sua mão, receba um pouco dessa unção. Teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Receba essa palavra no seu espírito. Eu oro para que o som do céu, eu oro para que um quebrantamento do Senhor tome você aqui nessa noite, e uma paixão violenta arrebate você de toda frieza espiritual. Eu oro para que uma paixão violenta arranque você do seu lugar, em nome de Jesus. Sim, Senhor.
Salmo 78, verso 72 diz que Davi governava com integridade de coração e com habilidade nas mãos. Não tinha só habilidade no serviço, tinha integridade na ação. Não tinha só habilidade no serviço, destreza no serviço, mas tinha lealdade na intenção. Não é o que fazemos, mas o porquê fazemos. Deus não mede o seu serviço, mas as suas intenções. Por isso que você vai ver muita gente boa fazendo coisa errada e muita gente má fazendo a coisa certa. A coisa é certa, mas a intenção é má. Por isso só Deus conhece o seu coração, mais ninguém. Às vezes na força da expressão a gente diz: eu conheço teu coração. Não conhece, irmão. Ninguém conhece o coração do outro. Ninguém conhece. Só Deus conhece o seu coração, mais ninguém. Só Deus sabe o que você faz, porque você faz. Só Deus sabe o que está investido nessa atuação, se é os céus ou as trevas que estão te conduzindo. Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. A este o Senhor vai fazer conhecer as suas maravilhas. Puro de mão, limpo de mão e puro de coração. A mão limpa e o coração puro são indispensáveis para aqueles que foram chamados por Deus. Ah, pastor, mas eu não fui chamado. Quem foi chamado é o Senhor, que é pastor, que está aí todo domingo aí. Não terceirize para mim o trabalho que é para você fazer. O meu trabalho aqui é despertar você para que você faça a sua parte. E muitas vezes não está no fazer, está na intenção com que se faz. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu toco o teclado, porque eu prego o evangelho, porque eu estou aqui servindo, porque eu estou lá na porta recebendo os visitantes, porque eu estou lá na livraria vendendo livros, porque eu estou nas missões. Qual o objetivo? Não tem problema se eu ganho por isso, até porque a Bíblia diz que não devo atar a boca do boi que debulha, que aquele que vive do evangelho, que vive para o evangelho, que viva do evangelho. Não tem problema isso, mas o porquê eu faço. Então nós precisamos entender essas coisas, irmãos, porque se eu estou fora da agenda de Deus, eu não preciso fazer nada para me sentir aceito. Eu preciso voltar para a agenda que Deus tem para a minha vida. Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Eu preciso, porque talvez você vai, às vezes você deixa um lugar para entrar em outro, para ganhar mais dinheiro, para ter mais visibilidade, mas você acaba saindo do propósito de Deus. Estava tão bom Elias ali com Deus no ribeiro de Querite, que Deus teve que secar o ribeiro para Elias sair. Que às vezes quando o negócio está bom, Deus tem que secar para a gente procurar outra coisa. Ah, pastor, mas é que esses dias eu ouvi alguém me dizer: eu estava numa igreja, mas eu fui frustrado. Fui frustrado com aquele pastor, fui frustrado com aquela igreja. Sabe por que você frustrou com aquele pastor? Porque você deu a ele a lealdade que você deveria ter dado a Cristo. É que você deu o coração para ele e não para Cristo. Nenhum homem pode te frustrar se você serve a Deus. E mesmo que eles errem perto de você, você ainda os ajuda. Nenhuma pessoa é capaz de te frustrar se você dar a Cristo o lugar que é de Cristo. Não dê o lugar de Cristo para ninguém, nem para o seu cônjuge. Minha esposa fala isso: por que a senhora nunca separou do pastor? Quando ele vivia nas trevas, no mundo, na prostituição, na vida bandida. Porque ela disse: porque eu amava a Deus. Então entenda: se Cristo não for a prioridade do seu casamento, não existe casamento. Se Cristo não for a prioridade dos seus negócios, não existe negócio. Existem interesses pessoais. Se Cristo não for a prioridade no seu governo, Tiago, não existe. Ele tem prazo de validade. Eu estou aqui por causa de alguém. Eu estou aqui agora por causa de você.
Eu não sou o objetivo, eu sou só o canal. O objetivo é Cristo em vós e a esperança da glória. Cristo em vós e a esperança da glória. Eu não vim aqui só para falar da visão da igreja, eu não vim aqui dar minha opinião, e nós não viemos aqui só prestar conta com o que estamos fazendo. Nós viemos dizer: estamos fazendo porque Cristo está aqui. Cristo em vós e a esperança da glória. Quer ficar livre de frustração? Quer ficar livre de decepção? Quer ficar livre de rancor? Não entregue para outra pessoa o amor que você tem que dar para Cristo. Eu amo a minha esposa e ela sabe disso, mas eu a amo através de Cristo. Por isso que muitos casamentos não dão certo, porque a pessoa diz assim: eu casei para me completar. Não, você não tem que casar para completar. Uma das traduções da palavra solteiro é sou inteiro. Você tem que ser inteiro em Deus para poder entrar num relacionamento. Porque se você não for inteiro em Deus para entrar no relacionamento, você vai achar que o outro te deve alguma coisa. Mas quando você é inteiro em Deus, você não entra no casamento para receber, você entra para dar. Você entra para servir o outro, porque você já é completo em Cristo. Era isso que Paulo estava tentando dizer quando ele dizia: eu sou livre de você para poder te servir. Embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Quando você é livre da opinião, da crítica, do elogio, da perseguição ou da recepção, você consegue servir todo mundo, porque você não vive nem de aplausos nem de crítica. Você não serve só quem te faz bem, você serve simplesmente pelo fato de ser completo em Cristo. Por isso nessa noite Deus te chama para ser completo em Cristo. Ser completo em Cristo. Então eu estou num relacionamento, ninguém me deve nada, eu não te devo nada, você não me deve nada. Amém? E por isso nós podemos nos relacionar. Por quê? Porque eu não devo nada para você e você não deve nada para mim. Por isso que eu posso amar a minha esposa e tratá-la com dignidade. Porque ela não me deve nada. Eu estou completo em Cristo. E quando você ama Cristo, você entende o que a Bíblia fala sobre amor. E você entende o que a Bíblia fala, quem é o amor e o que é que o amor produz em você. Que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, mas ele jamais acaba. Porque Deus não tem amor. Ele, meu Deus, Ele é amor. Aleluia, glória a Jesus. E se eu e o Cristo somos um, eu sou a extensão desse amor. Oh, eu senti que o ar aqui virou, hein? Eu senti que tem um batismo de amor descendo aqui, viu, gente? Quando você vive para cumprir o que fora dito, qualquer momento você entrará no calendário de Cristo. Amém? Eu disse ontem isso aqui: Davi não foi derrubar o gigante lá, pá. Ele foi levar comida para os irmãos. Everton, Davi foi levar comida para os irmãos. Ele foi levar um pãozinho, um garrafãozinho de vinho. Foi levar umas passas para os irmãos. Chegou lá, ele soltou a carga e viu um gigante gritando. Chamou o irmão e disse: que é isso aí? Ele disse: é um cara que está vindo aí 40 dias. E o cara vem 40 dias. Estava oprimindo o povo. Não tem homem aí. Ele dizia: não tem homem em Israel. Porque os filisteus, eles eram sabidos, irmão, né? Ô, gente sabida. Os filisteus sabiam que exército contra exército não vencia, porque Deus estava sempre com o exército de Israel. Por isso que eles botaram um gigante de 3 metros de altura e chamaram para uma briga corpo a corpo. Desafio, ó, desafio você. 40 dias, todo dia o Golias vinha ali e falava: cadê o homem de Israel? Não tinha. Só que Davi não estava ali nesses 40 dias. Ele não estava dentro daquele ambiente de opressão. Ele veio levar comida para os irmãos. Tinha acabado de derrubar um urso, um gigante, um leão. Menino novo, cheio de vida. Aí ele chega e olha assim e diz assim: tem alguém gritando aí? Quem é que está gritando? Aí ele diz: cala a boca, rapaz, é um gigante que veio todo dia do filisteu. Aí Davi faz uma pergunta: se ninguém vai fazer nada?
Ele disse: não, o cara tem 3 metros de altura, a espada dele. Ele disse: não, deixa comigo, é nós. Só que Davi, irmão, ele não foi lá derrubar o gigante. Primeiro ele fez a conta. Ele chamou e disse assim: o que é que vai ser do homem que derrubar o gigante? Aí disseram assim para ele: o homem que derrubar o gigante não vai mais pagar imposto, o rei vai prosperá-lo e ele vai casar com a filha do rei. Davi disse: que nem o Roberto Carlos, esse cara sou eu, é eu, pronto, fechou, é comigo. Então, pastor, é pecado fazer a conta do galardão? Não. Pecado é querer o galardão sem ter esforço nenhum. Pecado é se infiltrar em trabalho alheio e querer o galardão daquilo ali. Davi disse: não, é comigo mesmo, eu vou. Vai casar com a filha do rei? Quem é? É aquelazinha lá? É nós. Davi já entrou, já sabendo o que ia ganhar. E aí o rei disse: não, você não aguenta, você é menino. Ele disse: rei, deixa eu te falar, eu sou bom no negócio, eu já derrubei leão, urso. O rei disse: tá bom. O problema é esse, irmão. Quando reis pagam para derrubar os seus gigantes, e pagam com seus filhos. Porque Saul deu a filha dele para Davi derrubar o gigante que era para ele derrubar. Então, cada gigante que aparece na sua frente e você terceiriza o serviço, você está comprometendo a sua próxima geração. Pegou? Esse trabalho é seu. Cutuca alguém que está do seu lado, faz uma cara feia e diz: é seu esse trabalho. Não ri não, fala assim, não terceiriza não. Diga para ele: você está terceirizando para a escola particular, você está terceirizando para a diretora da escola, para o professor da escola, você está terceirizando para outras pessoas cuidar dos seus filhos, para babá, para esse, para aquele. Não, quem tem que cuidar do seu filho é você. É você que tem que sentar com ele. Vai ler a Bíblia, guri. Você nunca leu a Bíblia toda, quer que o guri leia. Leia a Bíblia com ele. Mas já comprou uma bicicleta para ele, compra 2 para você andar com ele. O presente não substitui a presença. Pegou? Pegou? Davi foi lá. E aí Golias se deu mal, porque quando Golias viu Davi, disse assim: é um menino. Ele disse: menino, tu vai ver aqui a pouco, seu desgraçado. Menino, né? Menino, seu infeliz. Como é que o cabelo? Só estopou. O Lapa que fala: só estopou. Lembrou, né? Davi olhou para Golias e disse: tu vens contra mim com espada e com lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi estava dizendo o seguinte: você pensa que eu estou sozinho aqui, mas eu não estou não. O exército do Senhor está aqui comigo. Não é o exército de Saul, é o exército do Senhor. E às vezes o exército de Saul tem comprometido que o exército do Senhor apareça. Então, meu irmão, o que você foi chamado para fazer, ninguém pode fazer no seu lugar. Ninguém. Então eu vou chamar você aqui na frente. Você que deseja entregar sua vida para Cristo, sem delongas. Você que deseja, a partir de hoje, ter um encontro real com o Espírito de Deus. Você que deseja criar um lugar de oração na sua vida. Você que não vai mais terceirizar, tem gente que já anda com a cabeça assim: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Já tem a marca de mão na cabeça dele, de alguém. Vem falar com a gente, já vem assim: ó, eu estou aqui para orar por você, mas não terceiriza a transformação, que é você que tem que ter, e não eu. Eu não posso fazer isso. Eu sou um pastor que Jesus curou, libertou, devolveu a família, restaurou a casa. Eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser entregar a sua vida para Cristo, hoje é a sua noite. Eu não estou convidando você para sair da igreja. Eu vou deixar minha religião, eu vou entrar nessa religião de vocês. Não, não vem para a religião, por favor. A igreja não pode te salvar, não. Só quem pode salvar é as tuas escolhas.
Se você escolher a Cristo, Cristo vai escolher você. Ele já escolheu na realidade antes de você nascer. Então, se você quer Jesus, sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Se é bom que você venha com a sua família e a gente ora por você. E a partir de hoje você vai começar a se interessar mais por isso que eu falei aqui. Você não vai terceirizar o trabalho para ninguém não, meu irmão. Deus tem algo para fazer na sua vida. Paz, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Glória a Deus. Olha, não pedi para ajoelhar não, mas pode ficar assim que tá bom. O evangelho é naturalmente sobrenatural. Você não precisa inventar moda, é só pregar o evangelho. Não precisa. Alguém disse esses dias para mim: apaga a luz para não distrair. Não é a luz acesa que distrai, é o coração apagado, irmão. Eu não gosto de apagar a luz na hora do culto, porque eu gosto de olhar nos olhos. Os olhos são as janelas da alma. E quando você olha nos olhos, você vê se a pessoa precisa ou não. Sai do seu lugar, querido. Você que precisa, não tenha vergonha não. Vergonha é continuar há anos nessa mesma vida. Vem aqui na frente, mano, vem. Vem aqui na frente, vem. Aleluia, pregue o evangelho. E se precisar, abra sua boca. Pregue o evangelho. O evangelho é natural, sobrenaturalmente natural. O evangelho é simples. O evangelho é puro. O evangelho é prático. Torne isso prático. Deus não errou com você. Deus não tem culpa disso. Se algo deu errado, não foi a culpa de Deus. A culpa é nossa. Nós pecamos, nós erramos. Aleluia. Se eu fizer isso de bom grado, eu vou ter recompensa. Se eu fizer de mau grado, eu só vou cumprir uma obrigação. E eu não quero cumprir obrigações, eu quero fazer com lágrimas. Eu quero fazer isso, cara, porque eu amo Jesus. Para mim não é um peso estar aqui. Para mim é uma honra poder falar de Deus, mesmo não sendo digno disso, mesmo sendo um homem carregado de emoções, de pecados, de lutas constantes. Não tem coisa mais extraordinária que pode acontecer na sua vida do que participar de um mover de Deus. Essas pessoas aceitaram Jesus porque elas ouviram o evangelho. Não foi prometido nada para elas. Vai lá, mude o lugar que você está. Mude as pessoas. Elas precisam de um abraço, precisam de um colo, precisam às vezes só de um abraço, de um aperto de mão. Não fale do pecado delas, fale do amor de Deus. Fale do amor de Deus. Às vezes nós estamos, sabe, um salva-vida quando vai salvar alguém na praia ali, na Atalaia, na Cabeçudas. Ele não chega para a pessoa que está se afogando e diz: por que você veio para cá? Você não sabia nadar? Como é que você entrou aqui? Não, ele não quer saber. O trabalho dele é tirar aquela pessoa da água. Não importa como ela chegou ali. O trabalho dele é não permitir que ela morra. E eu vou te falar, para o salva-vida é muito melhor que quando ele chega para salvar, a pessoa já esteja cansada. Porque ela não sabe nadar, mas não se deixa salvar. Ela pode matá-lo. Quem sabe Deus não está esperando você cansar para te tirar daí. Quem sabe Deus não está esperando você parar de lutar com as suas mãos, lutar do seu jeito. Não dá, velho, não dá. Não dá para fazer as coisas do seu jeito. O amor nunca quer que as coisas, nunca busca que as coisas sejam do seu jeito. Amar não significa que as coisas vão sair do seu jeito.
Deus tem algo para fazer na sua vida. Algo. Por favor, solte tudo e acredite. Deixe alguém cuidar da sua vida que criou você. Ele tem capacidade, porque ele sabe, ele conhece você. Foi ele que te criou. Você ouve tantas pessoas, por que você não ouve a Deus? Pare para ouvi-lo. E eu te garanto, irmãos, sua vida vai mudar. Eu não vou te prometer nada, mas eu vou dizer uma coisa. Jesus não prometeu nada para mim quando Ele me chamou para o ministério. Eu estava doente, viciado, doente, com o casamento pendurado, com a família destruída, jurado de morte por traficantes. Ele não perguntou nada para mim, não me prometeu nada. Ele só me falou duas coisas que eu guardo até hoje. Ele disse: eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Você sentindo ou não sentindo, eu vou estar lá. E se você falar, eu vou ouvir. E a segunda coisa que ele prometeu foi: tudo que você desejar para os outros, eu vou fazer para você. Então, eu não tenho como desejar outra coisa a não ser que você seja bom, que você dê fruto, que você seja transformado. É só o que eu desejo, é que a sua família vá bem, que a sua casa vá bem. Para mim não importa quais são os seus fantasmas, o que assola a sua vida. Para mim importa se você realmente quer. Irmãos, eu nunca vi ninguém querer Jesus e não ser atendido. Eu nunca vi. Deus tem algo para fazer na sua vida sobrenatural. Sobrenatural. Aleluia. Eu sinto o amor de Deus aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu favor, pela tua unção. Obrigado pela tua glória, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Sempre.